Eu, Cadu DC, aqui no Escola para Médiuns, aula de número 9, iniciando agora o módulo de número 4. Nessa videoaula a gente vai levantar 10 elementos que todo médium precisa estudar. Por quê? São elementos cruciais para entender como funciona o mundo espiritual, a dimensão espiritual e o seu mundo material em relação ao transe, à aproximação dos espíritos, onde vai acontecer fielmente a mediunidade. Inclusive na próxima aula, a aula de número 10, tem elementos que eu vou citar aqui, por exemplo, os chakras, que são rodas energéticas no qual os espíritos conectam em você, médium, para acontecer a comunicação espiritual. Então a gente vai levantar, falar um pouquinho desses elementos que todo médium precisa entender para realizar o fenômeno mediúnico. Então, sem mais delongas, bora para essa videoaula. Olá, gente, tudo bom? Aula de número 9, módulo iniciando agora número 4. Nós vamos falar sobre 10 elementos que todo médium precisa saber para realizar um bom transe mediúnico, um mecanismo mediúnico, como se processa a aproximação de uma entidade quando você fica magnetizado, fica envolto aquela energia fluídica da entidade. Então é importante que a gente estude esses 10 elementos no qual o médium precisa ter em mente, sempre estudando, sempre procurando, para que ele realize o seu trabalho de canalização da mensagem dos espíritos. Então vamos lá. Os espíritos me trouxeram essa ordem aqui. De início eu não conseguia entender nada, mas com o tempo eles foram me explicando, foram colocando ideias na minha cabeça e eu fui absorvendo e tentando entender para passar para vocês aqui no curso. Então, da forma como eles me passam, eu passo para vocês, eu estou realizando uma mediunidade, estou canalizando a informação. Todo mundo pensa que é sempre psicografia, que é psicofonia, vidência. Não, quando você ouve também e escreve um simples texto, uma simples mensagem para passar para alguém, que você está mediunizado, você está canalizando informação do mundo espiritual. Agora, o que vai valer é se essa informação é boa ou se é ruim, se ela vem do mundo, né, dos espíritos baixos, energia baixa, com uma energia um pouquinho mais alta, que são os espíritos chamam de inferiores, superiores e por aí vai. Então vamos lá. 10 elementos, nessa ordem aqui parece estar ímpar de um lado e par do outro, mas tem uma sequência aqui, como se fosse assim, um caracol até chegar na 10ª aqui embaixo. Como vocês podem ver, a primeira é noção de espírito. O médium precisa entender que ele é o espírito. Então, ele como espírito, ele tem um corpo espiritual. É nesse corpo espiritual que um outro espírito vai acoplar e passar a informação. Então, espírito e espírito. Um em cada dimensão. Então, o médium tem que estudar porque... Deixa eu passar aqui que deu uma parada aqui, uma pausa aqui. Ele precisa entender de onde ele veio, quem ele é, o que ele está fazendo aqui. E os meandros da mediunidade, né, que vem dentro da maletinha dele quando ele reencarna aqui, volta aqui para a superfície terrestre. Então, devemos entender e estudar o que é espírito. E estudar, eu não vou dizer o que é espírito, você deve buscar o que é espírito. Energia, Cadu. Nós devemos entender que tudo na face da Terra é energia. Tudo. 100%. Isso eu te dou total certeza que tudo é energia. Desde esse lapisinho aqui, desde a minha mão, o ar que nos envolve, todos os objetos. Só que a energia, ela tem frequências. Então, quanto maior a frequência, mais rápido ela é medida em hertz, né? A medida de frequência de energia é em hertz. Ela tem de ser mais visível ou invisível. Então, energia é no corpo energético. Nós temos um corpo energético. É nesse corpo de energia é que o espírito, que também é energia, ele vai sintonizar contigo. Então, a sintonia é que vai dar a possibilidade da mensagem mediúnica, seja ela uma mensagem inteligível, como nós estudamos em aulas anteriores, ou uma mensagem totalmente
inteligível, que a gente não consegue entender. Por exemplo, eu estou agora aqui. Aí o espírito acopla na minha aura. Eu tenho energia, eu sou energia, né? Parte do meu corpo é energia. Esse óculos é energia. Tem um campo vibracional em volta de mim, que também é a energia expandindo ou retraindo. Se o espírito chegar próximo a mim, ele tem a energia dele. Ele está numa sintonia. Se eu estou numa sintonia, por exemplo, uma sintonia agora é uma sintonia de educação, uma sintonia de passar conhecimento. Um espírito que queira passar conhecimento, que queira me ajudar, ele vai entrar e vai me popular de conhecimento, ele vai me ajudar com informações. Nós estamos na mesma sintonia, porque nós somos energia, a energia dele está se acoplando à minha, e a gente vai se fundir e passar uma mensagem. Então, é importantíssimo que o médium entenda sobre energia. Por quê? Para ele entender a qualidade da comunicação que ele está recebendo. Porque, dependendo do espírito, se vier próximo ao médium, um suicida, por exemplo, ele vai entender que a energia desse espírito é uma energia de desespero, é uma energia de sofrimento, vai acoplar dependendo do grau em que esteja esse companheiro. Então, é preciso entender sobre energia. No caso da gente médium, porque energia ela tem várias nuances, né? Tem as energias eletrostáticas, a energia elétrica, a energia... As leis da física. No caso da mediunidade, a gente estuda a bioenergia. Porque a energia, bio é vida. Então, a energia dos corpos inteligentes, né? A energia dos animais, a energia das plantas, a bioenergia, a energia nossa, seres humanos, né? Hominais. Então é importante que a gente estude muito sobre energia, né? Não fique só naquela coisa de como é que se procede o fenômeno mediúnico? Estude energia. Estudando energia você vai entender exatamente como funciona a conexão, a atividade mesmo mediúnica. Então vamos lá. Terceiro, chakras. Chakras é um termo hindu, né, da Índia, que eles conseguiram, alguns médiuns videntes conseguiram observar que nossas energias, olha só como é que interessante, são os espíritos que têm energia. É nisso que os espíritos me explicaram, Cadu, você vai entender agora. Espírito, aí vem vindo energia, a energia vem chakras. Nos chakras, os chakras são tomadas, são vórtices, são rodas energéticas no corpo espiritual que fica no espírito, que é uma energia. Fica no corpo espiritual, nós temos 7 grandes ligados a glândulas maiores do nosso corpo, que cada vórtice dentro do nosso corpo fica na base da coluna, desde aqui do coronário, da cabeça, até a parte lá de baixo, né? A energia básica, que fica um pouco ali no cóccix, que fica... É chamado de chakra básico. Eu não vou entrar, não vou dizer quem são os chakras, o nome dos chakras, porque a gente vai falar da próxima aula. É nisso que é importante a gente entender. Você estudando sobre chakras, a próxima aula vai ser muito importante, que a gente vai destrinchar o que é chakra, aonde funciona a mediunidade. É ali que o espírito vai conectar em você. Ele vai conectar aqui, ele vai conectar aqui. Ó, aqui, clarividência, aqui a fala, aqui a inteligência, ele vai colocar coisas na sua cabeça, aqui no coração sentimentos, parte sexual, ele vai te induzir a vontades sexuais, a parte básica, ele vai te dar energia de baixo, energia que vem de baixo, energia que vem de cima. Então, estômago, emoção, é só o comecinho. Nas próximas aulas a gente vai falar muito do mecanismo, onde funciona a conexão mediúnica. Então é importante que a gente estude espírito, energia, chakras. Chakras. Entendendo sobre chakras, vamos entender o que é circuito mediúnico. Olha isso. Circuito. Conectou. Criou um circuito. O que é um circuito? Circuito, né, é uma roda. A energia fica circulando entre você. Por isso que você sente arrepio, sente magnetismo. Às vezes pessoas desmaiam, porque o circuito mediúnico, aquela coisa forte da energia, ela está sobre o médium, conectada sobre o médium. Por exemplo, agora eu estou muito... O circuito meu está acontecendo, porque eu sou médium fônico, eu falo demais, falo rápido.
Se eu não controlar isso, o espírito vai colocando colocando ideias na minha cabeça e vai usando aqui o meu laríngeo e eu vou falando sem parar. Não paro, não tem que dar pausa e não vou poder parar. Então, circuito, tem que estudar sobre circuito mediúnico. Busque na internet como funciona circuito mediúnicos. Depois do circuito mediúnico, vamos estudar sobre transe. Transe. Quando o médium está consciente, o circuito mediúnico está acontecendo, ele pode entrar em transe, ele pode perder a consciência. Isso não é legal. Para um médium iniciante, aconselho se ele não perder a consciência, senão ele entra no estado de uma obsessão complexa, uma obsessão permeada com violência. Ele pode cometer atos que podem machucar pessoas e se machucar, seja numa reunião mediúnica ou seja numa reunião comum na vida. Ele está em transe. Então, uma pessoa que está, por exemplo, ela está em transe alcoólico, o espírito está ali tomando no corpo dele, está bebendo pra caramba, ele começa a falar coisas, sentir coisas, chorar, aquela coisa toda do alcoolismo, mas muitas vezes ele já está em transe mediúnico fomentado pela bebida alcoólica. Então, o médium deve estudar muito sobre transe. Transe é bastante importante na vida do médium, porque é no transe que ele vai entender a influência do espírito comunicante, que na hora que ele entrou em transe, ele vai, através das energias, do circuito formado, ele vai entender quem possivelmente estaria. Porque ele vai se sentir bem, se sentir aliviado, com aquela energia boa, feliz. Ele vai entender que é um espírito anjo, né? Depende da sua religião. Se é um orixá. Eu não sei quem tá vendo nossos vídeos aqui, de determinada religião, porque é um curso aberto. Eu não estou falando para espírita, eu não estou falando para um bandista, eu estou falando para todo mundo. Todo mundo, eu não estou falando para budista, só para essas vertentes. Estou falando para todos. O nosso curso é aberto para todos. Inclusive, a última aula, por exemplo, na aula de número 8, quando eu falei das instituições, se eu estou num curso espírita, eu não falaria de uma instituição budista, não falaria de uma instituição umbandista, eu tenho que falar só sobre o espiritismo. Eu não falaria de outras instituições, mas no nosso curso não. Eu vou falar de todas as instituições que eu não sei quem está vendo aqui o nosso vídeo. Então, vamos lá. Transe mediúnico, autocontrole. Você está em transe e você precisa ter autocontrole. Como é que eu faço para ter autocontrole? Estude sobre desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica. Que desenvolvimento mediúnico? O que é desenvolvimento mediúnico? É você fazer. Fazendo, desenvolvendo músculo, trabalhando. Agora, a educação mediúnica é o desenvolvimento com sabedoria. O desenvolvimento, você está puxando ali o ferro para desenvolver o músculo, tornar ele mais forte. Mas se você puxar errado, de um lado para o outro, vai estourar na coluna. Você não está educando, você não está aprendendo de forma correta. Ou seja, você pode muito estar desenvolvendo, mas não está controlando, não está com sabedoria ali na hora de fazer o ato. Então, o autocontrole, que é bastante importante dentro de uma mediunização, quando o médium está totalmente tomado dentro do circuito mediúnico, o autocontrole é importante para não bater na mesa, não gritar, falar palavrões. É importante que tenha um autocontrole, porque a mensagem tem que ser passada. Agora, se você destruir tudo, não tem mensagem, tem o quê? Tem desespero. Então é difícil, Para médium iniciante, realmente é difícil. Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é só um conselho. Procuremos o autocontrole. Como, Cadu? Aulas, curso intermediário. A gente vai dar o como fazer. Aqui o curso básico, a gente está dizendo o que é para fazer. Então, vamos lá? Aí, você com autocontrole, Cadu, mas agora leis naturais? Eu não entendi porque que os espíritos colocaram leis naturais. Meu Deus, autocontrole, leis naturais. O que não estou entendendo nada? Que sequência é essa? Leis naturais, Cadu, é o seguinte. Me falaram dessa minha forma. Leis naturais, você tem o espírito que tem energia, você tem onde acontece a energia, forma-se um circuito mediúnico, você está em transe, controle, por favor, para a mensagem ser inteligível. E observe as leis naturais. Quais são as leis naturais, Cadu? A lei de afinidade, você está a sintonia, a lei da gravidade, é importantíssima as leis físicas. Por exemplo, você está num lugar que você pode se machucar, você pode machucar alguém. Então, se você está num lugar que tem objetos que você pode atacar, machucar, ferir alguém, é importante você entender sobre as leis, né, que regem a matéria. Então, quais são essas leis naturais? Então, busque
sobre as leis naturais, as leis de causa e efeito. Por exemplo, quando você está mediunizado e o irmão vem com um ato de vingança, ele quer atacar alguém, ele quer se vingar de alguém. Aí você não entendendo sobre leis naturais, você não entende sobre a lei de ação e reação, causa e efeito, para entrar na mente dele, ver que ele até tem razão naquilo, mas aquilo ali é uma lei de causa e efeito acontecendo, porque se ele está naquele estado, o espírito acopla em você e te usa para poder se vingar de outra pessoa, ele fez com alguém, por essa pessoa, no caso, você é médium e está no meio dessa situação, ele fez com essa pessoa e em existências anteriores, e a pessoa fez com ele, ficou aquela roda que não termina mais, a ação é justíssima. Então você tem que entender a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei de afinidade, a lei de justiça. Então procure estudar, Cadu, sobre leis naturais, já foi o que me passaram. Faz sentido, faz muito sentido, porque eu estou mediunizado, vou agir de forma inconsciente, eu não estou observando o motivo daquela coisa ali para poder agir com autocontrole. Então, observando as leis naturais, ajuda quando eu volto no autocontrole. Olha que interessante. Muito bom essa dica. Aí, nos passa sensações, sentimentos e emoções. Você, observando, tendo autocontrole, observando as leis que estão acontecendo ali, no momento da mediunização, você vai sentir pelo seu corpo, você vai imprimir sentimentos deles, e você pode revidar com emoções de raiva, emoções de carinho, de sofrimento, vai chorar, tem muito médico que chora muito. Então, você tem que entender de quem são esses elementos, porque podem ter interferência sua anímica e muita coisa trazida pela entidade que vai estar acoplada ali você dentro do processo mediúnico, que muitas das vezes não acontece somente dentro de uma reunião organizada. Isso pode acontecer em qualquer lugar, gente. É importantíssimo entender isso. Então, o médium deve estudar sobre sensações, sentimentos e emoções. É bom que ele estude sobre as emoções baixas, os sentimentos, quais são os sentimentos que existem, porque muitas vezes a gente reage, mas a gente não sabe nem o que está acontecendo com a gente, seja na vida dentro de um labor mediúnico, ou numa vida comum, na vida cotidiana, né? Sem estar dentro de um trabalho espiritual. Então, vamos estudar um pouquinho sobre sensações. Quais são as sensações, né? É frio, calor, o solo, próximo, longe. O médium tem que estudar sobre sensações, sentimentos e emoções. Aí nos passaram, disciplina, cara. A disciplina não é parecida com autocontrole, não. Eles me deram a informação que não é. Tá apagando aqui. A disciplina nada mais do que a cadência da coisa. A disciplina por exemplo, eu fui um médium muito perturbado no início e eu não tinha autocontrole nenhum, eu não conhecia nada disso aqui. Eu usei da disciplina no estudo, na disciplina, no entender o que o outro tá me passando, mas isso não foi assim. Vou dizer para você que foi assim no estado, não. Foram anos entendendo. Então, até hoje, a gente tem que ter disciplina, manter sempre o trabalho, a mente, olhar tudo sempre de um modo também material, um modo espiritual, para poder não falhar no nosso trabalho com a mediunidade. É muito importante ter disciplina, não desistir, por mais que a gente tenha preguiça, por mais que a gente tenha vontade, não vou fazer hoje não, tem que manter o trabalho sendo acompanhado ali, nem que seja de pouquinho em pouquinho, para que os espíritos mais de ordem mais baixa e inferior não façam com que a gente desista. Então a disciplina é importante, né? Ele colocou no final, e no final de tudo isso, Cadu, vamos lá, tem uma ordem aqui, né? No final de tudo isso, eu coloquei esse bonitinho aqui, ó, você tem amor, amar e caridade. É o 10. Se você não tiver o objetivo final não seja aprender sobre o que é o amor, sobre o que é amar
e que sobre o que é caridade, porque amor é um substantivo. Aí eu tenho amor, tá, tem amor, eu tenho um substantivo em você, mas você está amando, amando como os grandes avatares amaram, né? Porque a gente sempre usa os substantivos, a gente tem, porque meu pensamento, você tem, pensamentos são milhares por dia, então você tem um pensamento, mas como é que está a sua fábrica de pensar? Né? O pensar é mais importante do que o pensamento. Então, regule a sua forma de pensar, a máquina de pensar. Pense sempre. Pense sempre. Mas pense com amor e entendendo o que é amar. Porque no final disso tudo, a gente sempre vai cair na caridade. Que a caridade não é só dar bens materiais, né? Aí vão falar muito espírita, aquela coisa de ajudar o próximo com elementos, roupas, sopão, cesta básica. Não, mas o médium ele pode usar de caridade calando-se, perdoando. Então, o que adianta, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor e sem amar, eu nada serei. Então, a gente vai aprender, a ideia do Espírito é essa. Cadu, você vai aprender isso tudo aqui, aprendeu. Tá. Mas no final, você está agindo com amor? Tá plantando vários amorizinhos? Você está amando, está gostando? No sentido de não pedir nada em troca, não querer retribuição de gratidão. Você faz e entrega. É a maior virtude que o médium pode ter. Ele recebe todo esse manancial aqui de informação, ele aprende, os espíritos ajudam, o que é energia, ele te ajuda no circuito mediúnico, ele fala sobre trânsito, ele tem todas as informações. E você usa para o mal, você usa para ter benefício próprio, para você ajudar com um curso como esse. Eu tive várias ideias, não, mas eu vou ter que cobrar, porque vai ficar muito fácil, não sei o que. Aí eu falei, não, Cadu, faz. Joga no YouTube. Não falando YouTube, falou joga para as pessoas verem. YouTube é o veículo que a gente usa. Joga para as pessoas verem, disponibiliza para as pessoas verem e deixa que o resto, o universo, vai fazer o seu trabalho. As energias vão fazer o seu trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho, então a ideia que a gente tem é fazendo esse trabalho, você vai aprender a ter amor, você vai aprender a amar. Então a minha ideia é que, fazendo esse trabalho no curso, eu estou aprendendo a amar a mediunidade, a ter amor pelos estudos cada vez mais e ter caridade com quem está aprendendo. Então, a ideia do Espírito foi essa. Eu não sei se está certo, não sei se é isso que ele quer da gente. Então, fazendo um resumo final aqui, nós temos que entender, nós médicos, que nós somos espíritos, a conexão vai ser lá no corpo espiritual, e esse corpo espiritual é um corpo de energia, que vão ser conectadas em tomadas, que vai haver um circuito, que ficaremos em transe, mas o importante é que teremos autocontrole, e esse autocontrole vai entender que vai reger leis naturais no momento, e essas leis naturais elas vão decair para a parte mais física, sobre sensações, sentimentos e emoções do nosso corpo, e que isso tudo aqui a gente vai começar a ter a disciplina. E tendo disciplina, o objetivo final, né, o potinho lá no final do arco-íris, o potinho de ouro, o grande prêmio para a gente é aprender a amar, ter amor e usar efetivamente a palavra caridade. Eu confesso para vocês que ainda estou engatinhando muito nesse sentido, porque o passado da gente é bastante tenebroso, o passado ele ainda tem muita coisa para a gente recuperar, a gente resgatar. Isso aqui que a gente faz no curso é só um comecinho, digamos que 1% do que a gente ainda tem que percorrer para poder se alinhar, né, com as leis que regem, né, com a criação, com tudo que a gente espera aí nessa eternidade. Porque a vida não termina, gente. A vida não termina. Nós somos espíritos imortais e eternos. A gente nunca vai morrer.
e a gente vai viver para sempre. O chato é que a gente esquece, né? Porque a gente reencarna, as memórias são apagadas para começar de novo, mas ficam gravadas ali. Ficam gravadas aonde? No espírito, na verdade no corpo espiritual. E a gente tem o nosso novo recomeço. Eu digo novo recomeço porque o recomeço sempre é novo, sempre recomeçando. Mais um novo recomeço, mais um novo recomeço. Então, para a próxima aula, a aula de número 10, é importante que a gente entenda sobre esse mecanismo aqui dado pelos espíritos. Isso aqui não foi dado não foi criado, dado, eu não estou dando para vocês não, isso aqui veio na minha cabeça, as ideias foram pululando, a gente foi trocando, então a gente começa a colocar coisas, por exemplo, a minha mediunização agora, parece que eu estou com um capacete na cabeça, parece que tem uma faixa energética aqui, e eles estão colocando coisas na minha cabeça para que eu não pare de falar. Estou com quase 25 minutos sem parar de falar. Senão eu posso ficar aqui, a aula vai ficar crescendo, não vou parar mais. Porque os temas são bastante interessantes, são bastante elucidativos para todos. Principalmente para mim que canalizo. Primeiro chega até mim e eu passo para vocês. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Próxima aula, a aula de número 10, que a gente vai falar sobre os mecanismos, de onde, né, verdadeiramente acontece a mediunidade no corpo do médium, né? Porque o corpo físico é que tem as sensações, tem os sentimentos, tem as emoções, que vai receber lá o circuito mediúnico, a energia, essa coisa toda aqui. Então a gente precisa estudar isso aqui. Entra na internet, no Google aí, já começa a jogar. O que é espírito, o que é chakra, o que é trânsito, e vai pegando uns conceitos de cada coisa e para a gente poder passar para frente. Eu não posso ficar colocando conceitos de cada coisa, até posso colocar uma frasezinha ou outra, mas o aluno, a nossa ideia é que o médium ele também tenha disciplina e busque, porque senão fica uma coisa muito voltada para o que eu falo, mas vocês podem discordar de tudo que eu falo isso daqui, porque pode estar tudo errado, né? E que não é isso. Então, eu não vou ficar colocando conceitos nossos, né? Você deva seguir. Então você estuda e se achar que está errado, tá valendo. Então muito obrigado por quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo, aula de número 10. Espero que tenham gostando. Enfim, muita paz e muita luz. Muito obrigado novamente e até a próxima.